Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, dedicado a explorar a fascinante história e cultura ao redor do mundo. No episódio de hoje vamos embarcar em uma jornada rumo ao passado, desvendando os segredos de uma das civilizações mais impressionantes da história, os Vikings. Qual era o principal deus adorado pelos Vikings? A. Odin. B. Thor. C. Loki. Odin é o correto. Ele era considerado o deus mais importante da mitologia nórdica e governava o Valhalla, um salão celestial onde os guerreiros mortos em batalha eram recebidos. O que era um dracar? A. Escudo utilizado pelos vikings. B. Embarcação viking. C. Capacete adornado com chifres. Resposta correta é B. Uma embarcação utilizada pelos vikings para navegar e invadir terras estrangeiras. Os dracares eram navios longos, estreitos e rápidos, equipados com remos e velas, que permitiam aos vikings navegar em rios e mares abertos. Qual era a principal fonte de subsistência dos vikings? A. Agricultura. B. Comércio. C. Pilhagem e saque. Resposta correta C. Pilhagem e saque. Embora os vikings também fossem agricultores e comerciantes, a maioria de suas atividades econômicas estava relacionada à pilhagem de cidades e vilas ao longo da costa europeia. Quem era Eric o Vermelho? A. Líder de uma expedição à América do Norte. B. Um líder que uniu as tribos em um único reino. C. Fundador de uma colônia viking na Groenlândia. Resposta correta é C. Um colonizador que fundou a primeira colônia viking na Groenlândia. Eric o Vermelho era um viking exilado da Islândia que liderou uma expedição à Groenlândia e fundou a colônia de Brattahlid. Qual foi o destino final de Leif Erikson, filho de Eric o Vermelho? A. Morreu em uma batalha na América do Norte. B. Fundou uma colônia viking na América do Norte. C. Retornou à Islândia e se tornou um líder político. O certo é B. Ele se estabeleceu na América do Norte e fundou uma colônia viking. Leif Erikson é acreditado como o primeiro europeu a ter chegado à América do Norte, cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Ele fundou uma colônia viking em Vanland, provavelmente na costa de Newfoundland, no Canadá. Agora chegou a hora de saber se você está curtindo o nosso vídeo. O seu like ajuda muito em divulgar nosso canal para pessoas como você. Considere se inscrever para não perder mais nenhum vídeo. Quiz Zine agradece. A Noruega, Suécia e Dinamarca são consideradas as terras de origem dos vikings, cujos descendentes se estabeleceram ao longo da maior parte da costa do Mar Báltico. O termo viking é comumente utilizado para se referir aos navegadores, guerreiros, comerciantes e piratas nórdicos que exploraram, invadiram e colonizaram vastas áreas da Europa e das ilhas do Atlântico Norte, desde o final do século VIII até o início do século XI. Com suas habilidades em navegação e comércio, a cultura viking exerceu uma grande influência no desenvolvimento histórico e cultural da Europa. A sociedade viking era composta por um rei, seguido pelos jarls, homens ricos e proprietários de terras. Os carls, homens livres que atuavam como comerciantes ou lavradores e formavam a maior parte do exército. A língua e alfabeto eram iguais entre os vikings. Além disso, havia os thralls, escravos que poderiam ser prisioneiros de guerra ou escravizados por dívidas ou crimes, cujos proprietários tinham direito de vida e morte sobre eles. Os povoados vikings consistiam em pequenas fazendas comunitárias. Nessas fazendas, as pessoas costumavam morar em grandes casarões comunitários, compartilhados por suas famílias. Nas sociedades dos países nórdicos, como Suécia, Dinamarca e Noruega,
As mulheres possuíam um status relativamente livre. Se não tivesse parentes homens, uma mulher poderia herdar não apenas a propriedade, mas também a posição de chefe da família. No século X, foi encontrado o corpo de uma guerreira de elite que fora enterrada com uma espada, um machado, uma lança, flechas, uma faca, 2 escudos e um par de cavalos de guerra, semelhante a uma mítica valquíria. As mulheres tinham o direito de pedir o divórcio caso houvesse um motivo suficiente, indicando um notável equilíbrio de gênero na violenta ordem social dos vikings. No entanto, os maridos podiam ter concubinas, e se a mulher fosse adúltera, o marido tinha o direito de matá-la. Os vikings utilizavam dracares para navegar desde o Próximo Oriente, como Constantinopla e o rio Volga, na Rússia, até o extremo ocidente, como a Islândia, Groenlândia e Terra Nova, e até o sul de Al-Andalus. Esse período de expansão é conhecido como a Era Viking, e representa uma parte importante da história medieval da Escandinávia, Grã-Bretanha, Irlanda e da Europa em geral. Os vikings, guerreiros originários da Península Escandinava, viajavam pelos mares, saqueando e pilhando cidades, mas também estabelecendo colônias e fazendo comércio. Eles deixaram sua marca em diversas áreas do norte da Europa, como na Normandia, França. Além disso, chegaram à Groenlândia, onde Erik, o Vermelho, fundou colônias após ser expulso da Noruega e da Islândia, e ao Canadá, onde Leif Erikson, filho de Erik, navegou. Esse período de expansão viking foi importante para difundir sua cultura. Os vikings tinham uma religião que incluía a adoração de seus ancestrais e seus deuses, e não se baseavam na luta entre o bem e o mal. Em vez disso, se fundamentava na luta entre a ordem e o caos, e nenhum deus era visto como totalmente bom ou mau. Mesmo Loki, que era conhecido por provocar conflitos, foi um deus que ajudou os outros deuses em várias ocasiões. Os vikings acreditavam que o mundo era composto por 9 andares, todos conectados a uma grande árvore chamada Yggdrasil. Cada andar possuía suas características. Asgard era o mundo dos deuses, enquanto Midgard era um mundo habitado pelas pessoas. Outros 7 mundos incluíam Niflheim, o mundo subterrâneo onde Hel governava os mortos. Jotunheim, um reino frio e montanhoso habitado por gigantes de rocha e neve, chamados Jotuns, governado por Thrym, um gigante que roubou o martelo de Thor para trocá-lo por Freya. Os demais mundos eram Vanir, o lar dos Vanir. Muspelheim, o mundo dos gigantes de fogo, um lugar cheio de cinzas e lava governado pelo gigante Surt, Alfheim, onde os elfos residem, Svartalfheim, onde os Svartalfars habitam, conhecidos como Elfos Negros, e Nidavellir, a terra dos anões. Os vikings davam um valor especial pela morte e tinham ritos como a queima do corpo do falecido com seus pertences, colocando as cinzas em potes de cerâmica. Na Dinamarca e na ilha de Gotland, os mortos eram colocados em câmaras juntamente com seus pertences e cavalos. Em casos especiais, como o de uma rainha ou princesa, navios eram usados como túmulos juntamente com animais sacrificados. A prática de enterrar a mulher favorita viva junto com um homem falecido era comum. Esses ritos demonstram o poder e o prestígio do morto, além de simbolizar a jornada pós-morte. A Era Viking, que começou em 793 com o ataque à abadia de Lindisfarne, na Inglaterra, chocando e alertando a Europa sobre a presença dos vikings. O ataque foi considerado uma atrocidade sem precedentes e criou uma percepção demonizada sobre os vikings. Somente a partir da década de 1890, estudiosos começaram a estudar seriamente as conquistas vikings, reconhecendo suas habilidades e tecnologias. A mitologia nórdica e a cultura escandinava são contadas em sagas e literatura, transmitidas oralmente, e posteriormente registradas por monges cristãos. Muitas dessas sagas foram escritas na Islândia e preservadas lá devido ao interesse contínuo dos islandeses em literatura nórdica. O impacto dos vikings na história europeia, que abrange 2 séculos de pilhagens e colonizações, é amplamente registrado em crônicas ocidentais. As artes e a literatura viking nos oferecem um vislumbre da mente criativa e talentosa desse povo. A poesia, a música e as expressões artísticas eram partes essenciais da cultura viking, que refletiam suas tradições e ideais. Esses navegadores destemidos moldaram a história da Europa com suas explorações audaciosas e estabeleceram rotas comerciais, influenciando o comércio europeu e ampliando seus horizontes.
dias sombrios te tornam mais forte. Ou talvez você já fosse forte. E eles apenas te lembraram disso.